Olá, tudo bem? Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Depoimento de Fábio Roque sobre a vida de concurseiro. Decidi enveredar pela vida dos concursos públicos no decorrer da faculdade de Direito. Ao contrário da esmagadora maioria dos bacharelando de hoje, que já ingressam na academia esboçando plano e estratégias de estudo para os concursos, eu não fazia ideia do futuro profissional. Ou melhor, tinha apenas uma pretensão: queria me tornar professor. A vida acadêmica desde cedo me encantava. Pretendia, como a quase totalidade dos professores da área jurídica, exercer uma outra atividade profissional, mas, até meados do curso, eu não fazia ideia se pretendia advogar ou fazer concurso e, uma vez optando pelos concursos, qual pretendia fazer. Desta forma, até a metade do curso de Direito, ingressei na Universidade Federal da Bahia no primeiro semestre de 1998 e concluí a graduação no segundo semestre de 2002. Dediquei-me a atividades voltadas à vida acadêmica, assisti a aulas em outras unidades de ensino, lia livros de outras áreas do conhecimento, fiz extensão, participei de projetos de pesquisa, participava, indiretamente, tão somente, das discussões do movimento estudantil, enfim, vivi a universidade. Quando estava no sexto semestre da faculdade, foi publicado o edital do concurso público para provimento de cargo de técnico de finanças e controle, TFC, do Ministério da Fazenda, cargo, hoje, vinculado à Controladora-Geral da União-CGU. A partir daí, minha vida profissional tomou outro rumo, ou melhor, tomou algum rumo. De início, mostrei-me reticente em participar do certame, e, isto por razões óbvias, concurso de nível médio com apenas 4 vagas para o estado da Bahia, sem cadastro de reserva, e com matérias nas quais a minha ignorância era manifesta, tais como matemática, incluindo a financeira e o raciocínio lógico. Além destas, havia 3 matérias nas quais eu esperava me sair bem: direito constitucional, administrativo e português. Apesar da minha resistência, a necessidade falou mais alto. Eu precisava de dinheiro. Não era de família rica, não possuía fonte de renda e, apesar de me dedicar com afinco aos meus estudos, aos 21 anos eu já começava a me sentir um estorvo para os meus pais, que, frise-se, discordavam completamente desta minha ideia, na medida em que sempre incentivaram meus estudos de todas as formas possíveis e imagináveis. Decidido a participar da guerra, parti para a aquisição das armas e munições. Refletindo, hoje, sobre aquele tempo, percebo o quanto estava despreparado para enfrentar os concursos. Não fazia ideia de como ou por onde começar. No auge da minha ignorância, torci o nariz para leituras mais didáticas e objetivas, tais como apostilas, resumos e sinopses, até mesmo nas matérias em que nada sabia, como contabilidade. Sendo aluno da UFBA, passei a frequentar as bibliotecas do curso de Economia e Administração em busca de livros e manuais especializados. Escolhidas as armas, começou o treinamento de guerra. Fui mais displicente neste semestre da faculdade. Estudava para as provas nas vésperas. Isto, quando estudava, faltava aula de forma contumaz, tudo isso me dedicando ao concurso. Estudava sem método, sem objetividade, mas procurava ler de tudo sobre os temas e, por incrível que pareça, eu realmente consegui aprender. Fiz o concurso. Recordo-me, vagamente, que eram aproximadamente 2.000 candidatos concorrendo às 4 vagas. Quando saiu o resultado, fiquei em quarto lugar, empatado com outro candidato. Obtivemos o mesmo desempenho em todos os grupos de provas e, no último critério de desempate, a idade, ele ficou em quarto e eu em quinto lugar e, como eu havia dito, o concurso não previa cadastro de reserva. Eu estava extasiado com o resultado. Por mais que tivesse estudado, era difícil acreditar que eu havia me saído tão bem. Não sei explicar as razões, mas eu tinha certeza de que, pelo menos um dos 4 candidatos, desistiria do concurso e eu seria chamado. Foi o que correu. Justamente o 4º colocado, com quem eu havia empatado, foi aprovado em outro concurso e desistiu. Iniciei o curso de formação de TFC em 2 de julho de 2001. Eu não tinha ideia, mas, ali, iniciava, efetivamente, minha carreira de concurseiro. No decorrer do curso de formação conheci pessoas brilhantes, inclusive os outros baianos, aprovados comigo, com histórias de vida incríveis. Ouvia relatos de pessoas extremamente preparadas que,
Depois de anos de carreira de sucesso na iniciativa privada, sofreram grande revés e recomeçavam do zero, na vida dos concursos públicos. Mas, o que realmente foi importante para a minha carreira de concurseiro foi ter contato com o mundo dos concurseiros que, àquela altura, era-me completamente estranho. Aprendi sobre leituras específicas, sobre cursinhos preparatórios conhecidos, sites especializados, fóruns de discussão, técnicas de estudo, dicas de bancas examinadoras, ouvia sobre benefícios e intempérie de cargos públicos, sobretudo da área fiscal, que não me interessavam. Voltei do curso de formação decidido a me dedicar aos concursos públicos. O concurso de TFC tinha sido uma válvula de escape, uma forma de obter uma fonte de renda de molde a terminar a faculdade, mais tranquilo, mas só então, após tomar posse, decidi me dedicar de verdade ao estudo para concurso público. Àquela altura, eu estava, profissionalmente, no melhor lugar que poderia estar. TFC, naquela época, era o cargo de nível médio que melhor remunerava. Eu morava em minha cidade e estava cursando a faculdade. De colegas de faculdade, ouvia comentários do tipo: o problema desses cargos é que a pessoa acaba acomodando. Sabia que não seria assim. Eu poderia até não passar, mas não desistiria de estudar e fazer concurso. E por falar em não passar, remonto a esta época, inclusive, um dos maiores aprendizados que obtive na carreira de concurseiro, qual seja, só existem dois tipos de concurseiros, os que desistem e os que passam. Justamente nesta época eu aprendi a estudar para concursos. Ou melhor, desenvolvi meu método de estudo para concursos. Não existe receita infalível para enfrentar os concursos públicos. Assim, o que funcionou comigo pode não dar certo com outra pessoa. Cada um tem seu tempo, seu ritmo, seus métodos e estratégias de estudo, etc. De toda sorte, posso passar minha experiência que, talvez, ajude aqueles que trilham os tortuosos caminhos da carreira de concurseiro. Eu sempre estudei as disciplinas por etapas. Acho contraproducente estudá-las simultaneamente, hoje um capítulo de civil, amanhã uma leitura de penal, etc. Quando se fica um tempo estudando determinada disciplina, acaba-se compreendendo seus fundamentos, fica muito mais fácil aprender. Desta forma, lia um livro inteiro de determinada matéria até passar para outra. 2. Eu estudava da seguinte forma: li o livro grifando as partes mais interessantes. Depois, quando fosse revisar, li apenas o grifado. Isto, para mim, foi extremamente positivo. Deixava para grifar quando terminasse de ler um capítulo ou trecho, sob pena de sair riscando tudo. Depois que li o trecho e entendi a ideia, grifava os pontos centrais. Desde muito cedo desisti da ideia de realizar resumos, considerava-os uma grande perda de tempo. 3. Uma coisa que demorei muito tempo para perder foi o preconceito, que alimentei durante toda a graduação, para com os livros mais objetivos, tais como as sinopses e os resumos. É claro que não significa que, a depender do concurso, não se tenha de fazer uma leitura mais aprofundada, mas, ainda assim, considero esses livros mais pragmáticos fundamentais. Para concurso, temos de aprender a ser funcionalista mesmo. Por vezes, é imperioso optar por livros mais concisos e objetivos, quando encontrar autores que conseguem aliar objetividade com o maior grau de conteúdo, terá um excelente livro. 4. Procurei adotar um livro base para cada matéria. Descobri cedo que não era produtivo ler 3 ou 4 autores de cada matéria, como se faz, por vezes, na graduação. Sem prejuízo de ler outros autores, recorria ordinariamente ao livro base quando estudava a matéria respectiva. 5. A leitura seca da lei, além de ser muito importante, não é tão chata quanto parece à primeira vista. 6. Estudar jurisprudência é absolutamente essencial. Tornei-me um compulsivo leitor dos informativos do STJI, principalmente, do STF. 7. Nunca consegui estudar realizando questões, apesar de reconhecer a importância deste tipo de estudo. Adotadas estas diretrizes, que, em verdade, foram se consolidando ao longo do tempo, parti para os concursos. Logo de início, ainda em 2011, fiz o concurso para analista judiciário da Justiça Federal. Ainda era estudante, mas fiz o concurso para o cargo privado de bacharel em Direito. Não me interessei pelo cargo de técnico, pois era técnico da CGU e não via muitas razões para a mudança. Fui aprovado e, relativamente, bem classificado, quando da convocação,
já estaria no cargo de procurador federal, razão pela qual não tomei posse. A partir daí, já sendo técnico e cursando o 8º período da faculdade, decidi prestar concursos privativos de bacharel. Fiz 4 concursos, 2 para o Ministério Público, 1 para a magistratura e 1 para a advocacia pública. Fui reprovado em todos. Não desanimei. Consolava-me com a ideia de que ainda não havia me formado e que sequer poderia tomar posse. Demais disso, a despeito das reprovações, meu desempenho não havia sido dos piores, pois nesses concursos eu havia ultrapassado a primeira fase e ficando muito próximo dos aprovados, nas fases subsequentes. Minha colação de grau foi em 28 de novembro de 2002. Nos dias 7 e 8 de dezembro de 2002, realizei as provas do concurso para procurador federal. Fui aprovado e tomei posse em 6 de maio de 2003. Neste período, fui aprovado, também, no concurso para procurador da Fazenda Nacional. Saiu o edital para o 20º concurso para provimento de cargos de procurador da República, que possui a fama de ser o mais difícil do país, e decidi me inscrever, mesmo não tendo os 2 anos de graduado, exigência da Lei Complementar 75/93, sendo certo que o edital foi anterior à Emenda Constitucional 45, que, como é consabido, instituiu a exigência de 3 anos de atividade jurídica para o provimento de cargos do Ministério Público e da magistratura. Nunca estudei tanto para um concurso. Estudava durante todas as horas disponíveis que tinha. Creio que foram os meses da minha vida de concurseiros em que menos tive vida social, enclausurado, tendo os livros por companhia. Rememorava conhecimentos já sedimentados, inteirava-me das novidades, conhecia os entendimentos dos membros da banca. Foi nesta época que passei a conhecer autores cujas obras iriam me conferir suporte e embasamento teórico por muito tempo. Neste concurso, apesar de haver me preparado bastante, malogrei. Fui reprovado na segunda fase, em um dos 3 grupos de prova, por 2 décimos. Historicamente, salvo raríssimas exceções, o concurso de procurador da República não reprova na terceira fase, prova-fase. A obtenção daqueles 2 décimos significaria aprovação no concurso. Formulei o recurso, cheio de esperança. Indeferido. Jamais imaginei que uma reprovação pudesse me abalar tanto. Sentia-me absurdamente injustiçado. Não apenas porque havia estudado e me preparado com dedicação e afinco, mas, sobretudo, porque sabia que havia boas provas, respondido o questionado, demonstrado conhecimento, etc. Não considerava a correção rigorosa, e sim destituída de critérios e de fundamentação. O tempo, que a tudo apaga, já tratou de demover aquela impressão e, hoje, apreciando de forma distante a avaliação, já não penso assim. Esta é outra amarga lição que, fatalmente, a quase totalidade dos concurseiros acaba aprendendo. O subjetivismo na correção das provas, que sempre existe, por mais que estipulem critérios objetivos de correção, gera, inexoravelmente, insatisfações, mas, quando a isto, pouco se pode fazer. Demorei para me recuperar da derrota. Continuava estudando, mas sem tanto estímulo. Depois de algum tempo, recobrado o ânimo, passei a me dedicar ainda mais ao estudo para concursos. Fiz concurso para procurador do Distrito Federal, concurso este que durou mais de 1 ano. Fui aprovado. Fui aprovado também nos concursos para analista do Ministério Público da União e, mais uma vez, procurador da Fazenda Nacional. Já era procurador federal e não tinha interesse em assumir estes cargos, mas fiz para adquirir títulos. Pretendi assumir o cargo de procurador do DF. Já estava tudo programado para isto. Foi quando aconteceu algo que mudou completamente meus planos. Adoeci seriamente. É incrível como adversidades como estas têm o condão de tornar as demais coisas tão sem importância. De repente, toda a vida de concurseiro, a que tanto me dedicava, todo o empenho voltado à realização profissional tornaram-se disso menos importante. Foi nessa época em que desacelerei bastante o estudo para concursos públicos, e desisti de assumir o cargo de procurador do DF, que era um excelente cargo, para não me afastar de minha família. Ressalto que, a rigor, nunca abandonei por completo os estudos, mesmo porque gosto de estudar e considero esta uma das atividades mais benéficas que existem. Eu, apenas, desacelerei o ritmo de estudo para concursos públicos que, reconheçamos, por vezes é altamente estressante. Tinha plena consciência de que a pressão constante do estudo para concursos contribuiu sobremaneira para o agravamento da minha enfermidade.
Não estou dizendo com isso que tinha uma vida completamente voltada para o estudo. Longe disso. Possuía uma vida social bastante agitada, não deixava de sair ou de me divertir, etc. Ocorre que, independente disto, é a pressão da rotina do estudo para concurso que sempre. Não tenho dúvida de que, nesta fase, desacelerar um pouco o ritmo contribuiu não apenas para a superação da enfermidade, como, também, para a melhoria do meu desempenho nos estudos. Passei, ainda, a me dedicar a atividades mais importantes e, com toda sinceridade, a vida dos concursos públicos já não tinha a relevância de outrora. Prestei novo concurso para Procurador da República. Ainda convalescia. Sabia que meu estado era delicado e exigia cuidados, mas, ainda assim, havia estudado bastante, não como deveria, mas sim como podia, e decidi prestar o concurso, sem maiores compromissos. Fui reprovado logo na primeira fase. Desde que havia me formado, era o segundo concurso que perdia aí, mais uma vez o Ministério Público Federal, MPF, mas a situação era completamente distinta. Confesso que não senti nem um pouco a derrota. Como eu disse, a enfermidade trouxe novas prioridades à minha vida e, ademais, eu tinha plena consciência de que passaria no concurso que eu queria, àquela altura, o MPF mesmo. Existem dois tipos de concurseiros, os que desistem e os que passam. Foi neste ritmo de estudo que fui aprovado para juiz de direito substituto da Bahia, e tomei posse em 13 de janeiro de 2006. Foi nesta época que desisti do Ministério Público. Nunca imaginei que pudesse gostar e me identificar tanto com a magistratura. Mas continuava estudando. Pretendia a área federal. Eu pretendia fazer apenas 3 concursos: Juiz Federal Substituto da Primeira Região, TRF1, da Quinta Região, TRF5, e Ministério Público, MPF. Apesar de já me interessar mais pela magistratura do que pelo Ministério Público, não descartei de plano o MPF, pois pretendia trabalhar na área federal. Não me interessei pelos outros TRFs, pois considerava-os muito distante de minha casa. Publicados os editais, inscrevi-me nos 3 concursos. Continuava estudando e dizia para mim mesmo, não é possível que, dos 3, eu não passe em pelo menos um. Eu dizia isto, mas sabia que era plenamente possível, para não dizer provável, que não fosse aprovado. O mais curioso era o comportamento de algumas das pessoas mais próximas, em relação aos concursos que eu prestava. O bom desempenho que eu havia obtido, até então, em alguns certames, subtraiu-me, na percepção deles, por óbvio, o direito de perder. Comentários do tipo "você já passou" não me deslumbravam, ao revés, senti aumentar minha responsabilidade, muito embora não houvesse pressão nenhuma nisto, com a atribuição de virtudes e méritos que não possuía. Sempre dizia isto e estar mesmo as pessoas afirmavam ser modéstia, ou até mesmo falsa modéstia, mas era a mais pura verdade. Nos concursos públicos, as vitórias, sempre almejadas, podem trazer um efeito colateral excessivamente danoso, a vaidade. Nas batalhas dos concursos, não existem fortalezas inexpugnáveis, não existe candidato que não seja passível de reprovações, por mais preparado que esteja. Convencer-se, cotidianamente, que é possível, e necessário, melhorar seu desempenho é uma atividade relevante. Eu não necessitava de maiores esforços para agir assim. Em todos os concursos que eu prestava sentia a sensação de estar partindo do zero, embora eu já tivesse uma boa bagagem de estudo. Outro ponto importante, não creio que os candidatos devam se preocupar com a sensação de que não estão preparados para as provas. Como relatei, fiz inúmeros concursos, em alguns fui aprovado e, nunca mesmo, realizei uma prova de concurso sem que, nas vésperas, tivesse a sensação de que não sabia nada. Aproveitando o ensejo, imperioso destacar também que, se é certo que a vaidade decorrente das vitórias é um veneno perigoso, a medida contrária também o é. Assim, as decepções oriundas das derrotas podem prejudicar bastante o desempenho nos estudos. Não se pode esquecer a máxima: existem 2 tipos de concurseiro, os que desistem e os que passam, por mais difícil que isto possa parecer. Uma coisa de que deve o concurseiro se valer e praticar é a solidariedade. Pode parecer um contrassenso, mas, neste mundo, em que a competitividade dá diretriz, a solidariedade entre os concurseiros sobressai-se com um papel importantíssimo. Não é raro encontrar concurseiros mais experientes dispostos a ajudar, com dicas de estudo, de bibliografia e de concursos públicos em geral.
Formação de grupos de estudo, listas de discussão por e-mail, grupos de resumos de pontos, etc. são uma constante e trazem uma série de benefícios. Bem, no que se refere a estes últimos concursos que mencionei, TRF1, TRF5 e MPF, reputo relevante tecer alguns comentários sobre a prova oral. Considero praticamente impossível não ficar nervoso na prova orla. Não falo isto apenas pela minha própria experiência, mas pelo contato que tive com outros candidatos. Fiz 4 provas orais e nunca vi um candidato que não estivesse nervoso. A questão não é não ficar nervoso, e sim o quão nervoso você vai ficar. Saber controlar o nervosismo e moderá-lo a níveis aceitáveis é o grande desafio. No meu caso, na véspera da prova oral do TRF5, por mais que meus pais, irmão e namorada tentassem me acalmar, eu estava uma pilha. No entanto, procurei moderar esse nervosismo e consegui fazer uma prova, recebendo, inclusive, elogio por parte de um dos membros da banca, no que se refere à minha calma. Já quando da prova oral do TRF1 e do MPF, minha ansiedade e nervosismo estavam muito menores, razão pela qual obtive bons resultados. E desta forma, fui aprovado nos 3 concursos, sendo que, no MPF, depois de 2 reprovações, fui aprovado na primeira colocação, aposentando-me da carreira de concurseiro. Como dito, àquela altura era diminuto meu interesse pelo MPF e acabei optando pela magistratura federal, sobretudo a possibilidade de voltar para Salvador, onde estou. E esta é, em síntese, minha trajetória na carreira de concurseiro. No decorrer da minha vida de concurseiro, a disposição de candidato mais experientes em fornecer auxílio foi-me extremamente benfazeja. Ouvir relatos de experiências pessoais e tomar ciência dos métodos de estudo de outros candidatos contribuíram consideravelmente para que eu trilhasse meu caminho. Quando recebi o convite do colega Alexandre Henry para escrever este depoimento, 2 impressões imediatas me ocorreram. Primeiro, senti-me bastante lisonjeado pela deferência de um colega e concurseiro que considero brilhante. Segundo, deixou-me satisfeito a ideia de poder partilhar um pouco da minha história, pois, quem sabe assim, as minhas experiências possam também ajudar alguém e, assim, retribuo, minimamente que seja, o muito do bem que já recebi. Desejo uma boa sorte que, a despeito do esforço pessoal, sempre é bem-vinda, a todos aqueles que enfrentam as atribulações da vida de concursos públicos, reiterando que a perseverança é a maior virtude do concurseiro. O depoimento acima foi publicado no livro Juiz Federal, Lições de Preparação para um dos concursos mais difíceis do Brasil, do professor e juiz federal Alexandre Henry Alves.